E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Fagundes para o nosso 6º dia de revisional, onde a gente vai falar sobre o tema reações orgânicas. Olha, se você ainda não está inscrito no canal, clique aí embaixo e se inscreva e confira também os outros vídeos dessa série. Esse é o 6º vídeo da série, a gente já teve vídeos sobre estequiometria, sobre soluções, termoquímica, eletroquímica e reações orgânicas. Todos aí com 30, 40 minutos, então dá para dar aquela revisada maravilhosa para sua prova do Enem e você mandar bem, beleza? E se você mandar bem, por causa do nosso vídeo, conta aí pra gente, vem no comentário e fala, beleza? Vamos lá, começando aqui a nossa aula de reações orgânicas, a gente vai começar aqui com uma questão do Enem de 2016, que é o seguinte: atualmente, soldados em campo, seja em treinamento ou em combate, podem aquecer suas refeições prontas e embaladas em bolsas plásticas, utilizando aquecedores químicos sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existe magnésio metálico em pó e quando o soldado quer aquecer a comida, ele coloca água dentro da bolsa, promovendo a reação descrita pela equação química. Então, magnésio mais água, formando hidróxido de magnésio mais gás hidrogênio. Então, olha, ele vai fazer algumas afirmações a respeito dessa reação que está sendo apresentada aqui para você, tá? Daqui a pouco a gente vai ler, mas só fazer algum comentário. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que o magnésio ele é um metal alcalino terroso, tá legal? O nome alcalino quer dizer alguma coisa relacionada à base, tá certo? Ele forma substâncias que são básicas. Tá? O alcalino é um sinônimo de base. E o magnésio ele forma inclusive uma base que é o hidróxido de magnésio, que está sendo representado ali para vocês, que é uma base pouco solúvel, dos metais alcalinos terrosos. Né? É o metal a formar uma base mais fraca, tá certo? Uma base fraca, aqui insolúvel, né? Beleza, mas a questão aqui ela vai falar especificamente desta reação, né, a reação do magnésio com a água. Olha, primeira coisa que a gente pode avaliar aqui é que tipo de reação é essa. A gente tem uma substância simples aqui e uma substância composta, que é a água, formando uma outra substância composta e uma substância simples. Essa daqui, pessoal, é uma reação que a gente chama de reação de deslocamento ou simples troca, tá? E o que tem em comum, né? O que as reações de deslocamento elas têm em comum? Elas têm variação do número de oxidação. Reações de deslocamento são, na sua essência, reações de oxirredução, onde existe uma espécie mais reativa no sentido das reações de deslocamento. As espécies mais reativas são aquelas que têm maior tendência a sofrer oxidação, tá? E uma espécie menos reativa que é aquela que vai ser deslocada, ou seja, que tem tendência a sofrer redução, a ganhar elétrons. Aqui no caso, o magnésio, né, ele sai do número de oxidação 0 para o MgOH, onde ele vai ter número de oxidação 2+. Né? Se você não soube calcular aqui pela fórmula, basta você lembrar que ele é um metal alcalino terroso, então ele pertence ao grupo 2 da tabela antiga, né, que as pessoas chamavam de 2A, tá certo? Antigamente se chamava de 2A. E no grupo 2 você tem sempre 2 elétrons na camada de valência. Tá? O que significa que os elementos pertencentes ao grupo 2 da tabela, eles formam metais, eles são metais que formam cátions com carga 2+. Todos os elementos que pertencem ao grupo dos alcalinos terrosos, eles possuem carga 2+. Tá? Nos metais alcalinos, carga 1+, exceção ali do hidrogênio, que pode apresentar carga 1- quando combinado com o metal alcalino ou metal alcalino terroso. Tá? Mas volta aqui para o magnésio. Então aqui é uma reação de oxirredução, onde o magnésio está oxidando e o hidrogênio da água, se você observar aqui, né, são 4 hidrogênios, 4 átomos de hidrogênio aqui na fórmula, né, porque são 2 moléculas de água na proporção, 2 deles vão reduzir até H2. Tá? Então o hidrogênio vai de 1+ para 0. O número de oxidação está reduzindo. Então a gente já pode escrever algumas coisas aqui, olha. Algumas coisas que a gente pode escrever. Primeiro, o Mg ele está sofrendo oxidação, então ele é um agente causador da redução, então ele é um agente redutor, porque sofre oxidação.
E a água, ela que nesse caso é o nosso agente oxidante, tá? Ela é causadora da oxidação do magnésio. Ela causa oxidação, então ela é um agente que causa, agente oxidante, tá? Então, para causar a oxidação, ela tem que aceitar elétrons da outra espécie. Um causador de oxidação é a espécie que sofre redução. Lembra disso, tá legal? Então vamos ver aqui, olha, o aquecimento dentro da bolsa ocorre por qual motivo? Tem mais uma coisa aqui que eu esqueci de mencionar. Minha caneta sumiu aqui, vamos achar. Olha, tem uma coisinha que eu esqueci de mencionar. A reação, ela está acontecendo com a produção aqui de 350 kJ. Então, olha, essa daqui é uma reação exotérmica. Então, essa questão ela pode ser uma questão tanto de reações inorgânicas, porque tem uma reação para ser analisada, né? Tem coisas de reações inorgânicas para serem analisadas, mas também pode ser uma questão de termoquímica, porque a gente está falando aqui de um processo onde nós temos liberação de calor, tá? Produção de calor. E a história da questão é toda essa. Você tem, né, os soldados que vão usar um aquecimento químico, né? Uma substância química que, ao ser misturada com a água, vai liberar calor. É isso, uma reação exotérmica. Então vamos ver o que a gente tem como opção, tá? Então, olha, lembra que eu estou fazendo toda essa análise para que a gente possa revisar o conteúdo, não é só sair marcando a letrinha, tá? Então vamos lá. O aquecimento dentro da bolsa ocorre por causa da redução sofrida pelo oxigênio. Olha, o oxigênio não acontece nada com o número de oxidação dele. Ele sai de 2- aqui na água para 2- na hidroxila, tá? Então não é redução sofrida, né, pelo oxigênio. Oxidação sofrida pelo magnésio. Olha, a gente já discutiu. Magnésio é um agente redutor que sofre, vamos colocar aqui embaixo aqui, olha, sofre oxidação. Beleza? Ele sofre oxidação porque o número de oxidação dele está aumentando. Então, de fato, isso aqui é verdadeiro. E é uma reação exotérmica. De fato, isso daqui é verdadeiro porque a gente tem liberação de 350 kJ. Vamos analisar o resto, né? Mas a gente é muito seguro de si, né? Estamos prontos para o Enem 2020, já marcamos letra B, mas a gente vai analisar, né, por desencargo de consciência. Vamos junto. Redução sofrida, parei, não, se a gente já concluiu que é oxidação, eu não vou nem ler o resto, né? O magnésio sofre oxidação. E o hidrogênio da água, ele sofre redução, beleza? Tá? Oxidação sofrida pelo hidrogênio presente na água, que é uma reação exotérmica, né? Não é oxidação, o hidrogênio da água sofre redução. E aqui ele até fala isso, redução sofrida pelo hidrogênio, mas ele chama de reação endotérmica, e não é, tá? Eu não gosto de falar de redução sofrida pelo hidrogênio. Quem sofre redução, né, é o hidrogênio na água. Então eu normalmente falo, né, a redução ali da água, tá? Moléculas de água são reduzidas a hidrogênio. Mas não é errado isso, né? É só uma questão da linguagem que é preferida. Então, marcamos letra B de bizu da química. Já se inscreveu, não já? Né? Deixa o like no vídeo, não esquece. Beleza? Letra B de bizu da química. Vamos para a próxima. Essa questão é grandinha. Você tem o seguinte, eu acabei anotando aqui errado, essa questão é do Enem 2019. Tá ali PPL 2016, mas ela é da edição do Enem do ano passado. Vamos ler junto. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, que é o iodeto de potássio, conforme mostrado na imagem. Então você tem aqui, olha, o biochip antes da adição do soro. O soro vai entrar aqui, olha, nesse compartimento. Você tem as enzimas, tá? O tombo está acontecendo aqui, né? O tombo KI, beleza? Se gostou da piada, deixa um comentário, porque normalmente são péssimas, tá? Piadas de química nunca são boas, tá? Então tá aqui, KI, né? Mas levantei. Iodeto de potássio. Beleza? Enzimas. E aí o biochip após a adição de soro. Tá legal? Então, beleza. Vamos ver o que a gente vai fazer. A adição da amostra de soro sanguíneo. Tá?
Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita. Então vamos voltar lá, olha, o fluxo, né, ele desloca aqui, olha, espontaneamente da esquerda para a direita, beleza? E aí você tem esse aparecimento da cor aqui, olha. Promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Tá? Então tá aqui, olha, minha equação número 1. A glicose presente no sangue reage com oxigênio mais água e as enzimas que vão estar ali presentes no biochip, gerando esse ácido glucônico, que é o C6H12O7, e peróxido de hidrogênio. Na segunda equação, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. Então tá aqui a nossa equação 2. O íon triiodeto ele já é presença, né, recorrente em provas de Enem. Eu fiz uma questão de eletroquímica, que é uma questão pesadinha, você vai ver lá no revisional de eletroquímica, aonde a gente tinha essa espécie, o íon triodeto. Né? O íon triodeto ele tem 3 átomos de iodo e carga -1, o que significa que, na média, o NOx de cada iodo é -1 dividido por 3, é -1/3, né? O NOx médio de cada iodo. Beleza, o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é... E aí, olha, a gente vai dar aquele bug, porque, olha, tem algumas reações aqui, né, acontecendo e a gente fica, pô, análise, síntese, esses aqui são conhecidos da gente, a gente consegue lembrar o mecanismo deles. Tá? Reações de análise são reações de decomposição. Análise é um sinônimo de decomposição, onde você tem um único reagente se decompondo em 2 produtos. Exemplos de reação de análise, decomposição do carbonato de cálcio. Tá? O carbonato de cálcio é um sólido que, se você aquecer, ele se decompõe naquele caô maroto que você manda nas pessoas quando está na festinha, né? E CO2. Tá aqui, olha. Gasoso. Beleza? Né? Carbonato de cálcio se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono, uma reação de análise. A reação de síntese é a contrária à reação de análise. Você tem 2 ou mais reagentes gerando um produto. Tá? Então vamos pegar aqui uma reação de síntese clássica. O hidrogênio mais o oxigênio pode formar aqui água. Não está balanceada essa equação, eu preciso balancear. Eu vou colocar aqui 2 hidrogênios e 2 H2O. Tá legal? Que aí equilibra, né, o processo. Oxirredução é uma composição ali, a palavra composta, né? Oxidação e redução, é onde eu tenho variação do NOx ao longo da reação, né? Variação do número de oxidação. Tá? Complexação é a formação de espécies complexas, e aí complexo na química ele tem uma conotação bem específica. Complexos são espécies onde você tem ligantes que vão estar coordenados a uma espécie. Então não é uma matéria de nível médio, não é uma matéria que a gente aborda de maneira explícita no nível médio, mas a ideia é essa. Geralmente está associado a metais de transição, tá? Que podem, por exemplo, usar os seus orbitais d, que geralmente estão semi-preenchidos, né, ou vazios, e receber ali ligantes como amônia, água. Tá? Então não tem nada a ver aqui, não tem nada de complexação aqui. E ácido-base, né, embora existam várias definições de ácido-base, né, de teorias ácido-base em geral ou é diarrênios, que é aquele que libera H+, e outro que reage com uma base que libera OH-, e aí você tem neutralização ácido-base, ou é o ácido-base de Bronsted, onde você tem transferência de prótons do ácido para a base, né? Ou é o ácido de Lewis, onde você tem uma espécie que doa elétrons e outra espécie que aceita par de elétrons. Aqui não está com cara de reação ácido-base, mas está bem com cara de uma reação onde você tem variação no número de oxidação. E a gente confirma isso facilmente. Olha, se formou peróxido de hidrogênio, a chave para você matar essa questão está aqui. O peróxido de hidrogênio ele tem essa estrutura aqui. Ele tem um oxigênio com número de oxidação -1, tá?
Então, o NOx do oxigênio no peróxido de hidrogênio é 1-, o que significa que, na maioria dos casos, o oxigênio tem NOx 2-. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele tem tendência a ganhar 2 elétrons para completar, né, essa camada aí e se assemelhar, né, ali à estrutura de um gás nobre com a camada eletrônica completa, perfeito? Né, fazendo ligações para isso. Então, geralmente, ele tem número de oxidação 2-. Aqui é 2-, aqui é 0, aqui é 2-, e aqui é 1- e aqui é 2-. Olha, você tem um NOx novo aparecendo aqui, e você tem um NOx do oxigênio aqui variando de 0 para 2-, ou de 0 para 1-. Então, eu não vou nem me preocupar em quais foram as variações aqui nesse problema. Tá? Eu vou me preocupar basicamente em pensar que aqui você teve oxirredução. Com certeza teve. Beleza? E na segunda você também teve isso, e a evidência de novo está no peróxido de hidrogênio, né, que variou o seu NOx aqui no oxigênio de 1- para 2- e 0. Beleza? E o iodo, olha lá que legal. O iodo ele tem NOx aqui 1-. Então vamos analisar essa espécie aqui, o I3-. Tá? Eu vou chamar o NOx do iodo de X. Então eu tenho 3 vezes o NOx do iodo, tem que ser, a soma dos NOx tem que ser igual à carga da espécie. Se for uma espécie neutra, uma molécula, a soma dos NOx é igual a 0. Mas se for um íon, a soma dos NOx tem que ser igual à carga do íon. Aí esse X aqui é igual a 1/3 né? Tá? Geralmente, quando a gente representa NOx, a carga vem depois do número, é a recomendação da IUPAC. Tá? Então, por isso que fica meio esquisito, né? Porque na matemática a gente acostumou a colocar o sinal antes do número, mas aqui é como se fosse 1 vezes a carga negativa. Tá legal? A gente coloca 1+ e 1-. Né? Beleza, então o iodo variou o seu NOx de 1- para 1/3, o oxigênio de 1- para 0, de 1- para 2-. Então aqui também a gente teve uma oxirredução. A gente já pode marcar aqui C de clique em se inscrever, tá? Beleza? C de cliquei em me inscrever, já estou inscrito no canal, tá? É uma questão assim que ela é fácil de achar a resposta, mas se você ficasse assustado com o processo, né, talvez você teria aí um pouquinho de dor de cabeça para resolver, porque a reação ela é meio esquisita mesmo. A oxirredução que a gente tem aqui do peróxido de hidrogênio com iodeto, se pedisse para balancear isso, tirasse os coeficientes, é um processo meio trabalhosinho para balancear. Não é impossível, só dá um pouquinho de trabalho. Tá legal? O mesmo vale ali para cima, onde você tem a glicose convertendo em ácido glucônico. Dá trabalho, mas não é impossível também. Tá legal? Vamos lá então para mais uma questão, essa daqui do Enem PPL de 2019. Vamos ler junto. Tá lá. O mármore é uma rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio. Olha, antes de continuar a leitura da questão, eu coloquei lá no Instagram da Bizu da Química alguns íons que são muito importantes para a prova do Enem. Tem um post lá, na hora que você abrir o feed do Instagram, você vai ver íons importantes para a prova do Enem. E o carbonato, pessoal, ele é o bico em provas de Enem. Sabe o que é o bico, né? Presente em tudo, né? É um termo lá da biologia, tá? Mas eu quis usar essa palavra, acho ela bonita, né? O bico, né? Olha, ele está presente em quase todas as provas do Enem. Perfeito? Então você tem que estar muito esperto sobre as propriedades desse íon. Tá? Primeiro, carbonato vem do ácido carbônico, e o ácido carbônico vem da reação da água com o CO2. Tá? E lembra que o ácido carbônico é instável. Beleza? E os carbonatos eles são responsáveis por deixar o meio mais básico. Depois eu falo disso. Tá? O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de CaCO3, é muito utilizada, né, como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, tá, caracterizado pela perda de massa da peça.
Perfeito? Então, olha, vamos falar um pouco sobre esse processo antes de ler as alternativas. Eu sei que você consegue marcar as alternativas facilmente aqui, mas a ideia é a gente relembrar tópicos de química. Então, olha, CaCO3, uma coisa importante sobre ele é insolúvel, tá? Ele é insolúvel em água. O que significa isso? Significa que quando você tentar jogar água no carbonato de cálcio, o que vai acontecer é a fração de íons que vai se dissociar em Ca2+ e CO3 2- é tão pequena, mas tão pequena, ao ponto de você falar que ele não se dissolve, tá certo? Na prática, se você ampliar os números, né, você vai ver que se dissolve. Uma pequena fração ali, eu não sei qual o valor da constante de equilíbrio de dissociação, né, do CaCO3, não sei de cabeça, mas vai ser uma pequena fração que é desprezível ao ponto de você falar que ele não se dissolve. Agora, uma coisa importante, o CO3, né, ele pode reagir com coisas ácidas. Vamos colocar isso daqui, olha. O CaCO3, se eu coloco ele, por exemplo, na presença de HCl, tá? Não é o que vai acontecer aqui quando você expor uma peça de mármore ao ar atmosférico. Não é HCl que reage, tá? É outra coisa. Mas se eu expor ele ao HCl, olha o que pode acontecer. Aqui você tem uma substância composta que tem cátion e ânion, né, o CaCO3, e uma substância composta, o HCl, que tem lado positivo e lado negativo, que em solução tem cátions e ânions também. Tá legal? E aí você tem a possibilidade de escrever aquele tipo de reação que a gente conhece como reação de dupla troca, né? O Ca entra aqui no lugar do H e o H entra no lugar do Ca. Perfeito? Então, reações de dupla troca, elas vão acontecer sempre que alguns critérios forem respeitados. Repara aqui que eu coloquei, ó, CaCl2, porque o cálcio é um metal alcalino terroso, carga 2+, tá? Mais H2CO3, tá? Eu só preciso então dar uma balançada aqui nas coisas, né? Balancei, perfeito? E aí eu formei essa espécie aqui que é o H2CO3. O H2CO3 é um ácido instável que sofre uma reação de decomposição que gera água e CO2. E o CO2, a gente sabe bem, é um gás e ele é liberado no processo, tá certo? Então, olha, essa reação de dupla troca, ela acontece porque você forma aqui um produto mais volátil. E olha, a gente está pronto para o Enem, então a gente sabe explicar isso daqui em termos de equilíbrio químico. É simples, galera. Princípio de Le Chatelier. Vamos lembrar. Se eu retiro um produto, no caso aqui, por exemplo, o CO2, se eu retiro um produto, porque ele está escapando, né? Ele está vazando ali do recipiente, da região onde a reação está acontecendo. O equilíbrio tende a se deslocar no sentido de regenerar este produto, a fim de manter ali a constante de equilíbrio. Tá? Então, olha, o CO2 vai escapando do ambiente, o equilíbrio vai se deslocando no sentido de regenerar o CO2 no equilíbrio. Só que isso leva a consumo do CaCO3. Então, olha, o CaCO3, que é sólido, tá? Quando ele entra em contato com soluções aquosas ácidas, tá? O que vai acontecer é ele vai se deteriorar. A camada de carbonato de cálcio ela vai sendo consumida com o tempo e aí você forma camada de outros sais. Então eu coloquei o HCl, mas poderia ser o H2SO4, que é um ácido, por exemplo, que pode se formar na atmosfera decorrente, né, das emissões de dióxido de enxofre. E aí você tem aqui ele associado à chuva ácida. Você também tem o HNO3, que é um gás que pode se formar na atmosfera por um mecanismo também pela emissão de gases contendo nitrogênio, óxidos de nitrogênio, ou pela incidência de raios na atmosfera, que faz com que o nitrogênio do ar atmosférico reaja com o oxigênio do ar atmosférico, formando monóxido de nitrogênio, e através de várias reações ali na própria atmosfera pode levar à formação de uma chuva com característica mais ácida. Então, o problema ambiental relacionado ao carbonato de cálcio, que vai estar aqui na composição de esculturas, é justamente o fato de ele poder ser decomposto pela ação das chuvas ácidas.
tá certo? Então, olha, a gente já tem, isso aqui é clichê, tá, galera? Já caiu várias vezes em prova do Enem. A gente já tem a resposta, né? O problema aqui, olha, é a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça, fazendo com que ela se decomponha, tá certo? Decomposição do mármore pela radiação solar, olha, eu até coloquei que o carbonato de cálcio ele pode sofrer decomposição térmica, mas a temperatura para isso é um pouco mais alta. Tá? A reação de calcinação ela acontece em temperaturas mais altas. Não sei aqui de cabeça, né? Nem tem que ficar sabendo tudo de cabeça, não é normal isso, né? Mas a radiação solar, a menos que o Sol estivesse bem mais perto, ela não faria, né, mal nenhum para o carbonato de cálcio. Tá? Onda de choque provocada por ruídos externos. Olha, galera, pô, raciocina na hora do Enem, né? O meio externo, ele não falou onde é, tá? Então, assim, ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, mas não quer dizer que seja só lá. Então, por exemplo, se eu coloco uma peça de carbonato de cálcio lá na roça, no interior, ela pode sofrer deterioração desde que eu tenha ali incidências de chuvas ácidas, tá? Então, né, ruído externo, menos que os bois e as galinhas ali, né, fiquem gritando perto da peça, né, então não faz sentido. Abrasão por material particulado presente no ar. Material particulado seriam partículas presentes no ar, né, e a abrasão seria o contato mecânico dessas partículas com o mármore, e isso causaria o desgaste. Olha, o ar tem realmente partículas, mas a possibilidade de abrasão seria muito baixa. Tá? E oxidação do mármore superficial pelo oxigênio. Aqui tem muita gente que pode cair numa coisa, mas olha só. O CaCO3, o cálcio já está com NOx 2+, o carbono está com NOx 4+. Olha, dificilmente isso daqui vai oxidar, tá certo? Se você calcular os NOx aqui, né, o carbono não tem mais para onde oxidar, ele está no número de oxidação máximo. O cálcio também não tem como oxidar, ele está no número de oxidação máximo. Então o carbonato de cálcio dificilmente vai sofrer oxidação, tá certo? Então não faria sentido, é só olhar os números de oxidação e perceber que eles correspondem aos NOx máximos, tá? Então estava fácil a questão, né? Eu aproveitei a oportunidade para lembrar aqui os conceitos dos fenômenos ambientais associados às chuvas ácidas, tá legal? De novo, né, carbonato, olha só, cara, vamos ver aqui, olha. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo. Opa, aqui a gente tem coisa legal. Usando compostos inorgânicos, sendo mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Além de aumentarem o pH do solo, olha, ele já está te falando que aumenta, tá? Esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Tá? Por que esses compostos, né, dolomíticos, no calcário dolomítico, elevam o pH do solo? Então, olha, vamos olhar aqui só para o carbonato. O carbonato ele deriva de um ácido fraco, então ele é derivado aqui do H2CO3, que é um ácido fraco. Beleza? O que significa isso? Ele, em água, ele tem muita tendência a abstrair o próton da água, perfeito? Num processo que a gente chama de hidrólise. E aí, nessa hidrólise, o que vai acontecer? A hidrólise é quebra da água, né? Lise, hidro. Nessa hidrólise, ele pode abstrair um próton, formando o íon bicarbonato, que é esse daqui, e gerando íons hidroxila, tá legal? E o íon bicarbonato ele também pode ou sofrer hidrólise ou sofrer a ionização, liberando ali mais um H+, tá? Existem as duas possibilidades, são os dois caminhos, tá? Geralmente, quando você tem o íon carbonato em solução, a hidrólise para no bicarbonato, tá? Se a solução tiver ali um pH 7 e você adicionou o carbonato, a hidrólise vai parar no bicarbonato, que ele já vai aumentar o pH, dificultando a segunda reação de acontecer. Perfeito? Tá? Mas se eu tiver adicionado o íon bicarbonato sozinho também, ele vai sofrer hidrólise, gerando H2CO3 mais OH-.
tá certo? E o H2CO3, ele vai se desproporcionar em CO2 e água. Lembra disso, tá? Essa reação aqui é importantíssima, tá legal? Mas geralmente para os nossos propósitos, parar no iobicarbonato já é suficiente, tá? O processo aqui então ele se chama hidrólise. E ele acontece com espécies derivadas de eletrólitos fracos, ácidos fracos derivados de ácidos fracos e cátions derivados de bases fracas. Tá? Então o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, o HCl, o Cl- aqui, olha, ele não sofre hidrólise. Por quê? Porque ele deriva de um ácido forte. Tá? O SO4 2- do ácido sulfúrico não sofre hidrólise, porque ele deriva de um ácido forte. Mas o carbonato, como ele deriva de um ácido fraco, a constante de equilíbrio associada ao processo de hidrólise, né, ela vai ser significativamente maior do que a esperada para esses casos dos derivados de ácidos fortes, né, que não sofrem hidrólise. E isso pode levar a um aumento de pH, tá certo? Né, porque libera íons hidroxila. Tá? Então, olha, por que eles podem aumentar, né, o pH do solo? Porque eles são óxidos? Não, eles são sais. Tá? Porque eles são fontes de oxigênio? Também não. Tá? Fonte de oxigênio significa que eles, na reação, liberassem oxigênio. Não. O ânion reage com a água. Foi isso, né? Olha, o ânion CO3 aqui reagiu com a água, formando o ânion decorrente da hidrólise e liberando um H-, tá? Num processo de hidrólise. É capciosa a alternativa, né? É meio estranho, porque a gente esperava uma pergunta assim, olha, escreva a reação de hidrólise ou classifique a reação, mas ele só fala que reage com a água. São substâncias anfóteras. Olha, anfótero significa que tem duplo tipo de reação, né? Ora comporta-se como ácido, ora comporta-se como base. O bicarbonato, ou hidrogênio carbonato que eu falei aqui para vocês, ele é anfótero. Porque ele pode tanto liberar H+, deixando o meio ácido, né, dependendo de quem está perto dele, ou liberar o H-, deixando o meio básico. Se eu coloco bicarbonato na água, ele libera o H-, tá certo? Mas se eu coloco, por exemplo, bicarbonato numa solução de HCl, o que acontece é, ele funciona como base. Eu falei errado aqui, tá, pessoal? Olha, vamos fazer o seguinte. O bicarbonato, eu vou escrever que às vezes falando dá bug na cabeça. O bicarbonato, se eu coloco ele, por exemplo, numa solução de NaOH, eu falei errado aqui, olha, ele tem tendência de liberar o H+. Tá? Esse H+ reage com esse OH-, vai formar aqui Na2CO3 mais H2O. Tá certo? Então 2NaOH aqui. Tá legal? E aí vai ser 2 bicarbonato. Tá? Mas se eu coloco bicarbonato na presença de um ácido como o HCl, o que vai acontecer é, ele vai aceitar o próton do HCl, formando H2CO3, mais água. Tá legal? Falei errado de novo, né? Ele vai aceitar o próton do HCl mais Cl-. Beleza? E olha, o H2CO3, de novo, ele se decompõe em água e CO2, e é por isso que, por exemplo, se você misturar bicarbonato de sódio, né, que é o que você tem em casa, né, bicarbonato de sódio com vinagre, você vai ver que você tem uma borbulha, as borbulhas formando. Essas borbulhas são gás carbônico, né, que vão se formar ali no processo de reação ácido-base entre o bicarbonato e o H+, que vai estar presente ali no vinagre do ácido acético. Tá? Então, letra C aqui, né? Letra C, questão assim, relativamente fácil, mas é sempre uma oportunidade para a gente revisar mais coisas. Tá? Vamos lá para essa do Enem de 2016. Vamos juntos. Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário. Tá? O sulfato é um íon importante para a prova do Enem. Tá? Utilizado como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel, ele está te avisando isso,
em água que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. E um simples teste para verificar a existência de íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de HCl e, após filtrar, separar os compostos insolúveis de bário. Adiciona-se solução aquosa de H2SO4 sobre o filtrado e observa-se por 30 minutos. Olha, questão riquíssima aqui do tema solubilidade de compostos inorgânicos e reações de dupla troca, que a gente vai detalhar ela, tá? Vamos ver qual que é o problema. Primeiro, sulfato de bário. Você pode ingerir sulfato de bário? Pode. Ele é utilizado como contraste. Tá? Como ele é muito pouco solúvel, ele vai entrar no seu organismo, vai servir de contraste ali para você fazer a sua radiografia, revelar a imagem do seu intestino grosso, por exemplo, e ela aparece na radiografia porque ele vai ficar ali preenchido com os íons bário, tá? Mas logo depois ele vai ser excretado, porque como ele não é dissolvido em nenhuma etapa do processo de passagem no interior do seu organismo, ele vai sair normalmente na excreção. Tá? Mas se ele tiver com uma pequena contaminação, como o texto fala, que é uma contaminação por carbonato de bário, o carbonato de bário, como ele é um pouquinho mais solúvel e pode liberar íons bário, isso pode gerar toxicidade no organismo, porque eu tenho aí um metal alcalino terroso, que pode exercer algum efeito fisiológico, sei lá, substituindo algum metal importante em algum processo. Não sei os detalhes do metabolismo do íon bário, tá? Mas o ponto é, ele pode vir a levar a óbito, como você está vendo aí na informação de uma reportagem. Tá legal? Refletindo aqui sobre o caso Celobar, Depois vocês podem pegar essa referência na Química Nova. Tá? Só digitar no Google que vai aparecer. Beleza? Então, olha, vamos ver. Você deve ter aqui uma mistura de sulfato de bário, que é o BaSO4, e carbonato de bário, BaCO3. Perfeito? O que ele fala é, você vai, o teste é, você vai adicionar HCl. Se você adiciona aqui HCl, você vai ter o BaSO4 insolúvel, porque já foi afirmado que ele não se dissolve mesmo em meio ácido, tá? Ele não se dissolve, tá aqui, olha. Mesmo na presença de ácidos, e vai ter uma solução aquosa aqui que vai ter BaCl2. Como que eu sei que é BaCl2? É simples, olha. BaCO3, o carbonato de bário, mais HCl, o que vai acontecer é uma reação de dupla troca, aonde o bário vai entrar no lugar do hidrogênio, perfeito? O Cl2 é porque o cloro é -1 e o bário é 2+, e vai formar aqui H2CO3. Então, mais uma vez, H2CO3 se desproporciona em água mais CO2, que vai embora. Beleza? A reação começa a borbulhar e você tem o cloreto de bário, tá? Que é solúvel em água. Tá? Então, o cloreto de bário é solúvel em água. E aí o que ele faz é, depois você vai filtrar, Esse daqui então é o nosso filtrado, beleza? E após filtrar você vai ter essa solução aquosa aqui. Nessa solução aquosa você vai adicionar ácido sulfúrico. Então tá aqui mais H2SO4, perfeito? E com H2SO4 o que vai acontecer é, vai formar um sólido que é o BaSO4. É a outra condição para reações de dupla troca. Ou você forma um produto mais volátil, ou um produto menos ionizado, ou um precipitado, um produto menos solúvel. Tá? E vai formar aqui HCl, uma outra reação de dupla troca. Beleza? Então tá aqui BaCl2 mais H2SO4, BaSO4 mais 2HCl, esse aqui seria o precipitado. Olha, se sua amostra não estivesse contaminada,
você não teria esse caminho acontecendo, você ia filtrar, você ia pegar aqui, adicionar H2SO4 e não ia acontecer nada, se não estivesse contaminada, tá? Esse é um teste negativo. Se ela estivesse contaminada com carbonato de bário, na hora que você fizesse a separação aqui, tirasse o filtrado após a adição de HCl e depois jogasse ácido sulfúrico e formasse um precipitado, isso é um positivo. A amostra está contaminada e não serve para ingestão. Beleza? Então, olha, a presença de íons bários solúveis na amostra é indicada pela precipitação de um sólido branco, que é o sulfato de bário, tá? Ele não falou, acho que ele não falou no enunciado a cor do sulfato de bário, mas olha, teria que ser uma precipitação, beleza? Precipitação de um sólido, tá? Você marcaria aqui. Você vai indicar pela alteração da cor para rosa? Não, tem ácido sulfúrico, não vai ficar rosa se você adicionar aquele indicador que é a fenolftaleína. Liberação de calor. Olha, a reação ela pode até liberar calor, mas ele não seria o principal indício aqui da presença de íons bários, não seria uma prova definitiva, tá? Pode ser que tenha outras coisas, né? Tá? Então não teria, né, prova definitiva. Não tem caminhos aqui para liberar gás hidrogênio e não tem caminhos para liberar gás cloro. Então a única alternativa possível é a formação do precipitado de sulfato de bário após essa sequência de etapas, né? Ele seria indicado aqui então como um precipitado, PPT. PPT não é PowerPoint agora mais não, é precipitado. Beleza? Essa questão ela é muito legal mesmo. Eu gosto muito de resolver essa questão. Tá? E olha aqui a questão do Enem PPL de 2016. Olha lá, questão legalzinha também. Vamos ler juntos. Laboratórios de química. Deixa eu ver, volta. Laboratórios de química geram como subprodutos substâncias ou misturas que, quando não têm mais utilidades nesses locais, são consideradas resíduos químicos. Para o descarte na rede de esgoto, o resíduo deve ser neutro, livre de solventes inflamáveis e elementos tóxicos como chumbo, cromo e mercúrio. Uma possibilidade é fazer uma mistura de dois resíduos para obter um material que apresente as características necessárias para o descarte. Considere que um laboratório disponha de frascos de volumes iguais cheios dos resíduos listados no quadro. Então você tem vários frascos desses resíduos que estão listados aí. O ácido crômico, ele é muito engraçado, o ácido crômico. Tá? O hidróxido de sódio, tá? O ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido acético e bicarbonato de sódio ou hidrogênio carbonato de sódio. Qual combinação vai poder ser descartada na rede de esgoto? Então vamos ver aqui o que a gente faz. Olha, você quer saber uma combinação que vai ser aos pares. Então a gente vai testar as possibilidades aqui. Possibilidades, eu teria que misturar um ácido com uma base, porque as substâncias ali, a característica principal delas, né, é serem ácidas ou bases, mas eu também quero eliminar o íon cromo, né, se ele estiver presente. Né, eu tenho que eliminar ele de alguma forma. Uma forma seria fazer ele precipitar na forma de um sólido. Tá? Como ele não disse aqui nenhum caminho para precipitar o cromo, eu suspeitaria que você não teria que trazer isso gravado para o Enem. Tá? A menos que você seja um aluno nível ITA/IME ou está estudando para vestibulares onde esse tipo de informação é importante, você gravar a solubilidade de todos os íons, né? No Enem não é necessário, tá? Não aparece isso com frequência. E aí você vai ter a reação de dupla troca de ácido-base formando sal mais água. E aí o que acontece aqui? O ácido ele libera os íons H+, então a gente vai ter que ter a quantidade de íons H+ aqui igual à quantidade de íons OH- para formar água. Isso aqui é o que a gente chama de neutralização total. Tá? E aí, por que eu estou falando da neutralização especificamente? Porque o resíduo, o descarte, ele deve ser neutro.
livre de solventes inflamáveis. Então não vou usar nenhum solvente inflamável. E livre de elementos tóxicos. Eu vou tentar aqui pensar em situações onde você vai ter soluções neutras. Então vamos pensar aqui, olha. Se eu misturo, por exemplo, a solução 1 com a 2, 1 e 2, olha, a 1 libera, né, o ácido crômico é um ácido que vai liberar ali, olha, H2CrO4. Na solução 0,1 mol por litro, a concentração de H+, ela vai ser igual, supondo a ionização total, 0,2 mol por litro. Por quê, professor? Olha, vamos pensar o seguinte, o ácido crômico, né, ele tem concentração 0,1 mol por litro. Na hora de ionizar, ele vai liberar 2H+, para cada mol. Tá? Então, se eu tiver 1 mol de ácido crômico, ele libera 2H+. Se eu tiver 0,1 mol por litro ali de ácido crômico, ele vai liberar 0,2 mol por litro, né, de H+. E o NaOH? O NaOH vai estar na concentração 0,2 mol por litro. Esse daqui daria certo do ponto de vista ácido-base. Você vai formar NaCrO4 após a reação, tá? Mais H2O, Na2CrO4. Tá? Então seria aqui, olha, H2CrO4 mais NaOH vai formar aqui Na2CrO4 mais H2O, 2NaOH. Só que a gente tem um problema aqui, olha. Aqui você teria íons cromato, que tem cromo, que é tóxico. Então, olha, a 1 e 2 pode parecer uma alternativa boa, mas ela não elimina o cromo. Né? O cromo, né, ele vai estar aqui, ó, o cromato de sódio, ele é solúvel. Tá? Eu sei que você não deveria saber isso de cabeça, mas eu não apostaria nessa opção, a menos que ela seja a única que sobre. Tá? Então eu não apostaria ela. E eu estou fazendo a questão junto com vocês. Eu não fiz essa questão ainda, estou fazendo ela aqui agora. Tá? Pode ser que eu volte e fale, não, essa daqui é a certa porque ela é a que sobrou. Tá? Vamos ver qual outra combinação que daria certo. Olha, essa daqui eu já sei que não daria. 2 e 3 não vai dar. Claro que eu posso fazer um monte de combinação aqui. Ácido com base. Não vai dar por quê? Porque a concentração é 0,1 e 0,2. Como é uma monobase e um monoácido, né, vai ter mais hidroxila do que H+. Né? Se eu misturo 2 com 3, vai ficar básico. Beleza? Agora, se eu misturo 2 com 4, 2 e 4 vai dar ok. Por que vai dar ok? Né? Ácido com base. Né? Vai dar ok por quê? Porque o ácido sulfúrico ele libera 0,2 mols por litro de H+. E o hidróxido de sódio também libera 0,2 mol por litro. Então, se tiver 2 e 4 na resposta, eu já sei que ele vai ser a resposta, vai dar certinho. Tá? É uma forma de você neutralizar o ácido sulfúrico, é adicionar hidróxido de sódio, que vai levar à formação aqui de sulfato de sódio, Na2SO4, mais H2O. Eu preciso balancear a reação aqui, 2NaOH, tá? E formando aqui 2H2O. Tá? Então, olha, a concentração de H+, vai ser 0,2 mol por litro, a concentração de H+, não do H2SO4, tá? E a concentração de OH- vai ser igual à concentração do NaOH. Tá? Aí você deve estar de novo se perguntando, pô, por que o H2SO4 dobra, do NaOH não dobra? Né? É simples, o H2SO4 ele tem 2H+ sendo liberados para cada mol. O hidróxido de sódio ele tem 1 OH- sendo liberado para cada mol. Beleza? Então você não dobra. Tá? O ácido acético com NaOH até daria, mas só que aí você vai formar uma solução que é básica. Tá? Então 2 com 5, tá? Vai formar uma solução que é ligeiramente básica, porque vai formar um acetato de sódio, e o acetato de sódio ele é derivado de um ácido fraco, que é o ácido acético, e ele sofre hidrólise e deixa o meio um pouquinho mais básico. Não seria problema descartar o acetato de sódio com hidróxido de sódio. O 2 e 5, se tivesse na opção, ele daria problema, mas não tem opção para ele, então não tem jeito. Tá?
Agora vamos ver as outras opções. 1 e 2 a gente já descartou. Não pode ser, tá? Porque vai ter o cromo. Ele é tóxico. 2 e 3, ácido com base. Não dá por causa da concentração, né? A gente já concluiu isso também. 2 e 4. 2 e 4 dá. Dá certinho. 5 e 6, olha, ácido acético com bicarbonato de sódio. Não daria por causa da concentração, tá? O bicarbonato de sódio ele poderia aqui funcionar como uma base, recebendo os H+ do ácido acético. Ele libera ali 0,2 mols aproximados de H+, porque ele é um ácido fraco, lembra disso. Então ele libera menos do que 0,2 mols, tá? O bicarbonato até poderia aceitar isso, mas não faria muito sentido, né? Não seria uma neutralização total, tá? 5 e 6. E 4 e 6, 4 e 6 você teria aqui, olha, a solução ela ficaria muito ácida, porque o H2SO4 libera uma concentração de H+, 0,2 mols por litro. Na hora que ele reagir com bicarbonato de sódio, ele vai formar ácido carbônico e ainda vai sobrar H+. Então não daria certo, beleza? Então a resposta possível aqui é a 2 e 4, com a reação de neutralização que a gente está apresentando ali para você. Tá? Eu estou com a impressão que tem muita letra C nisso daqui, não é? Beleza? A reação é essa daqui, a reação de neutralização do ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio, um clássico da química inorgânica, da química geral. Beleza? Tranquilo, pessoal? Temos aqui, acho que essa aqui é a nossa última questão, vamos fazê-la rapidinho. É o seguinte, do Enem 2017, segunda aplicação. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. E um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme equações químicas. Então você tem lá, o poluente é o dióxido de enxofre, que reage com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Esta aqui, olha, é uma reação consecutiva em estequiometria, isso é muito comum, não é? E aí o trióxido de enxofre reage com água, formando um ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido forte que pode estar associado aí, se ele está sendo formado na alta atmosfera, ele pode estar associado aqui à formação de chuvas ácidas, beleza? Então a gente já, essa questão aqui ela seria marcada rapidamente, né? Ela já tem as equações, você já tem o ácido sendo formado, ele está te contando aqui, né, que o poluente forma como produto essa espécie sendo formada na alta atmosfera, na presença de vapor de água, isso vai precipitar como chuva, e vai precipitar como chuva, formando aqui chuvas ácidas, tá? Beleza? Aí você tem outras coisas aqui, né? Outros fenômenos ambientais, como ilha de calor, que está associado, por exemplo, a aumento de temperatura em zonas mais urbanas, a redução da camada de ozônio, isso aqui não tem nada a ver, né, com a liberação de ácido sulfúrico na atmosfera. A redução da camada de ozônio ela está associada lá aos clorofluorcarbonos, os CFCs, perfeito, né, que eram utilizados, né, até o século XX nos gases de refrigeração. Né, hoje é proibido, tanto em gases de refrigeração como em gases propelentes de desodorante. Né. Ele era o líquido propelente do gás do desodorante ali no interior, o gás para propelir o líquido no interior do desodorante. Hoje não é utilizado mais. Ocorrência de inversão térmica também não teria a ver com isso, embora a inversão térmica seja um fenômeno ambiental importante para você estudar para a sua prova do Enem. E emissão de gases estufa tem tudo a ver com química, mas nessa questão específica não é a relação principal. Beleza, pessoal? Olha, essa daqui eu tenho certeza, eu não olhei o tempo aqui, vou conferir aqui agora, olha. O tempo ficou em 55 minutos, essa daqui foi a aula mais longa do canal, tá? Então, poxa, já sabe, fiquei aqui sentado 1 hora de presente para você revisar esse material para o Enem. Você de presente para mim vai dar o like, vai se inscrever e vai disparar isso daqui, disparo de mensagens em massa aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, tá? Tira uma foto dessa aula ali, olha, assistindo a aula do Lucas, beleza? Faz isso, tá? Faz isso e o mago da química aqui, olha, vai mandar a magia para você passar no Enem, mandar bem,
Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, segue a gente no Instagram, clique aí em se inscrever,